Olá, galera do canal A Casa Cultural. Eu sou Fernanda Brum, psicopedagoga e atriz. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. A maioria das perguntas que fazem para mim é como relaciono o teatro com a educação. Eu trabalho de uma forma um pouco inusitada, vamos dizer assim. Eu coloco a arte em todas as atividades que eu trabalho com os meus alunos. Eu invento uma forma que eles busquem e se interessem mais por aquilo que está sendo estudado. Tá? Então eu coloco muita arte em relação a tudo que eles estão trabalhando. E também eu fico preocupada com a parte da que eles tenham essa exposição. Eu fico feliz e também faço com que eles desenvolvam essa exposição. Porque isso é necessário, né, para quando a gente for se socializar, para a vida, enfim. Tenho crianças mais inibidas, tenho crianças um pouco mais soltas. Então, meu trabalho é descartar essa inibição. Não desrespeitando o ponto de cada uma delas. Claro que não, cada um é um indivíduo único. Então, eu tendo bastante cuidado, tendo bastante respeito, faço com que essas crianças se soltem e desenvolvam a sua própria arte dentro de cada uma delas, porque todo mundo tem, tá? A pessoa mais inibida do mundo acha que não existe arte dentro dela. Ah, mas procura aí direitinho, cava que você vai encontrar essa arte dentro de você. Essa arte que eu trabalho, ela tá ligada a tudo, tá? Desde o desenho até uma interpretação de um personagem. Isso é de suma importância. Vou dar um exemplo. Se a gente está trabalhando uma atividade, inclusive que os pais venham a assistir essa apresentação das crianças, que seja uma apresentação da família, o que eu posso estar trabalhando com relação a isso? Quando eu falo de família, olha, eu posso trabalhar um desenho, fazer um quadro, aí a gente tá aumentando um pouco o nível, né? A gente tá trabalhando com tintas, a coordenação motora, a gente pode estar trabalhando uma música, o que vai fazer com que as crianças venham a pesquisar, inclusive até perguntem para os seus próprios familiares, né? Se eles conhecem alguma música que tem a ver com família. Pode ser uma série que tenha história de famílias, e essa criança vai estar pesquisando também, vindo a isso, que existem famílias diferentes em cada lugar. Tem família que são o quê? Que são formadas por pai, mãe, e a criança é filha única, ou essa criança tem irmãos ou irmãs, ou essa criança é filho de pais separados, ou a criança foi adotada, né? E seus responsáveis podem ser ou não homossexuais. Às vezes a criança não tem nem o pai nem a mãe, mas vive com os avós ou os tios, enfim. Essa pesquisa vai fazer com que a criança ela se identifique, né? Por parte de conhecer que existem famílias como as dela. A gente também pode trabalhar livros, e dentro desses livros a gente faz o quê? Já traz esse lado do teatro para interpretar os personagens, né? E a gente entra num acordo, conversa com a turma, escuta as ideias de cada um. E dentro dessa ideia do teatro, dentro da história do livro, da música que foi criada, a gente constrói cada personagem. Eu estou dando um exemplo aqui do que pode ser feito, que é uma ideia bem bacana para ter uma apresentação na escola para os responsáveis. Muitas pessoas também me perguntam, voltando essa ideia de personagens. Vamos supor que a gente fez sim uma esquete de família. Então, quais personagens nós temos? Ora, nós temos o filho, o pai, a mãe, avô, a avó, tios e tias. E aí a gente abre. Alunos queridos, que personagens vocês têm essa escolha? Quais personagens vocês escolhem para que vocês adotem, abracem esse personagem? Quais vocês se interessam? Normalmente as crianças vão querer aquele que é o personagem principal, que eles acreditam ser. A gente faz com que eles pesquisem, né, para eles entenderem a história do que eles vão querer fazer, quais personagens que eles se identificam, para poder abraçar mais esse personagem. E aí nós temos um problema,
que não é problema, é uma solução e também é uma forma de a gente entender o que significa o não foi dessa vez, né? Quando o personagem que você deseja não vai ser nesse momento. Vamos aguardar um pouquinho, vamos trabalhar mais um pouquinho e no futuro você pega esse personagem ou uma próxima história, vou dar a oportunidade de você conseguir esse personagem. Eu me acho muito casca grossa, eu falando de mim um pouquinho. Eu faço com que os alunos realmente mergulhem e busquem, mesmo aqueles mais inibidos, e entendam que mesmo você sendo um personagem até que não tem texto, que não tem uma fala, você é de suma importância para estar ali. Eu tento trabalhar essa inibição da seguinte forma. Vamos supor, estamos fazendo um exercício de português. E aquela pessoa que é mais inibida, eu peço para dar uma ideia de um verbo. E aí essa criança já vai trabalhando e criando confiança. Como eu falei, a inibição está muito envolvida com o medo. Medo de se expor, medo de passar vergonha. E você estimulando essa criança que é mais inibida a falar coisas em voz alta que elas dominam, isso é uma grande forma, e dá certo, de você trazer essa criança para a arte, para o trabalho em que ela vai se sentir melhor quando for algo que ela não domine tanto assim, né? Como a exposição. Então, a forma de você fazer com que ela confie em si mesmo é ela falar coisas que ela domina. E dessa forma, mesmo aquelas crianças que não têm esse interesse de estar pegando o personagem principal, não tá com vontade de participar da peça por estar com vergonha, a gente introduz de alguma forma. Isso falando da apresentação em si, como dei o exemplo da família. Essa criança que não tem interesse em estar fazendo parte da peça, do espetáculo, da apresentação em grupo, enfim, qualquer coisa que venha fazer dessa forma, a gente introduz ela de alguma forma. Nem que seja mexendo no som, colocar a música em tal momento, você criando uma responsabilidade para ela e ela se sentir útil, que a música soando em tal momento é tão importante quanto você tá lá atuando. O importante da gente fazer com que todos se sintam uma família dentro da arte é você colocar um papel de importância para cada uma delas, fazendo com que entenda que a arte não se faz só, ela é um conjunto. Então a gente respeita o posicionamento de cada criança como indivíduo único, mas a gente não exclui, não deixa essa criança sem participar. De forma alguma, isso não existe. A gente dá uma responsabilidade para ela, uma responsabilidade em que ela tenha que exercer aquela tarefa de forma excelente. Essencial ela fazer essa atividade com excelência. Vamos dizer que a gente coloca até uma pressãozinha nessa criança para dizer o quanto que é importante, o quanto a gente precisa dela ali naquele momento. Eu já passei por essa experiência e eu acho que o trabalho em equipe auxilia muito. Teve uma apresentação na escola e foi pedido que fizessem sketch pela parte da direção. A direção pediu que fizesse sketch para apresentar para os pais, era uma festa de final de ano. Eu era a única na escola que tinha a formação de atriz e as professoras desesperadas, ai meu Deus, o que eu faço? Ai meu Deus, eu não tenho ideia. E aí entra o trabalho em equipe. Me coloco à disposição. Eu fiquei até bastante sobrecarregada nessa época, porque além da minha turma, eu cuidei praticamente da escola inteira, mas eu fico feliz de ter podido auxiliar nesse momento tão importante, seja com figurino, seja com uma maquiagem, seja com ensaio, ou com ideias, ou com a escolha até do que vai ser apresentado para as professoras. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso até como uma solução de proximidade entre os colegas, né? Entre o corpo docente. Então isso é de suma importância também. Eu não vejo problema nenhum em a gente auxiliar, a gente trocar figurinhas, até porque às vezes a gente que tem essa formação, nós não somos a dona da verdade. Às vezes a gente o colega tem uma ideia que é muito bacana, um colega que não tem nenhuma formação artística, ele simplesmente é criativo e traz uma ideia para você que você utiliza também,
né, uma ideia de atividade, enfim, porque eu sou boa no teatro, mas ele é muito bom em outras habilidades que são incríveis, sabe? Então é uma oportunidade de troca incrível. Então isso, obviamente, só tem a somar. Quando se fala em avaliação, uma avaliação em relação a como foi dada o espetáculo teatral, ou como foi dado aquele trabalho artístico, aquele desenho, aquela pintura, e aquela criança não gosta daquela da atividade que ela tem, que ela chegou à conclusão, que ela finalizou e ela não tá feliz, isso acontece demais em sala de aula, porque do colega tá mais bonito que o meu e eu quero fazer de novo. Em algumas oportunidades, a gente até orienta o aluno a tentar novamente, ou permite que ele tente novamente para fazer o seu melhor. Tem outras também, outras situações em que não é possível a criança repetir aquele processo, porque é aquele que a gente está querendo. Então, a gente conversa com eles, faz com que ele entenda que a gente quer aquele processo daquele jeito, daquela forma, porque é importante para a nossa avaliação. E que ele tendo observado que ele pode fazer melhor, numa próxima atividade, ele vai ter que fazer melhor, porque aquele material que a gente tem, às vezes, é único, né? Então, não tem como ficar dando 2 para cada um, porque se um pede na sala de aula, vem outro logo depois e vem pedir também. Então, a gente, muitas vezes, tem que falar não para a criança, e a gente conversa e fala que a gente quer daquele jeito, e tem que ser cuidadoso para que não tenha que descartar aquele material, para não jogar fora, a gente não ter o desperdício, né? Então, é até melhor a gente conversar antes. Olha, se a gente tem um material só, vamos dizer uma tela que é para pintar, cada um tem a sua tela. Então, não ficou legal, a criança não achou legal aquele trabalho. No trabalho artístico de desenho, eles até aprendem. Nós ensinamos formas da criança acertar, corrigir o próprio erro dela através de técnicas, né? De desenho, de pintura ou de improviso. Então existem técnicas para isso, para poder você tentar encobrir esse erro. Então é conversado isso com eles e a maioria das vezes eles entendem, e não existem maiores problemas com relação a isso. Eles compreendem que eles erraram, eles tentam corrigir o próprio erro. Se tiver oportunidade de fazer novamente, a gente dá essa oportunidade, mas se não tiver, eles também compreendem e não temos maiores problemas com relação a isso. Algumas pessoas me perguntam também se pode ser livre essa forma artística de aplicar a aula. Depende muito. Se às vezes a gente quer entender um pouco da criança, então a gente passa exercícios livres. Só que na verdade são meio que dirigidos, porque a gente não pode colocar uma atividade, faz o que você quiser. Não. A gente estabelece regras. Olha, você vai fazer uma cena de 2 minutos, então ele pode fazer criar o que ele quiser, mas tem um tempo determinado. São 2 minutos. Ou então a gente passa um local ou um personagem. É livre de uma forma bem desenhadinha, né? Eu não costumo passar atividades livres, completamente livres, porque foge do controle, ainda mais quando a gente trabalha com uma turma muito grande. Atividades livres têm que ser trabalhadas de forma cautelosa, porque pode fugir do controle. Aí vai ter um grupo que faz 5 minutos, outro grupo faz 15 minutos, outro grupo faz 1 minuto. E além disso, tem esse problema, né, de equipe, das famosas panelinhas, né? Que fulano só faz com ciclano. Eu gosto bastante de misturar. Botar crianças com características diferentes em grupos diferentes e ficar mexendo nesse grupo. Então, completamente livre eu não trabalho. É sempre dirigido de alguma forma, se não totalmente de forma parcial. Então, o que fazer para prender a atenção da criança junto à arte? Eu vejo como uma forma até simples de você conseguir prender. Se você contar uma história em que esse grupo se identifique, você pode ter certeza
que a atenção é totalmente voltada ao professor que está ali contando a história. E você também tem que trocar, você tem que dar voz a essas crianças. Elas têm que estar te ouvindo, mas também é muito bom com que você escute elas, o que elas têm a dizer. Porque a troca, né, professor, aluno, arte e educação, tem que estar junto, tem que estar unido, tem que estar somado, porque juntos somos mais fortes. Obrigada.